Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham. Vereador Serginho Brum, como é bom ouvir o hino nacional, né? Muito bom, excelente. Como é gostoso. Hoje de manhã, começando o dia, logo pela manhã, ouvindo o hino nacional na Jovem Pan. Todas as oportunidades é sempre bom. Tem gente que prefere o hino da Internacional Socialista. Tem gente que tem um pouquinho de aversão ao hino brasileiro. Mas nós preferimos o hino nacional do Brasil. Que, por sinal, esse pessoal que prefere o outro hino, vereador Estela, da onde que surgiram tantas pessoas naquela manifestação ontem lá do PT? Mas era muita gente. Eu fiquei impressionado. Não parava de chegar ônibus, carro, uma coisa assim, que impressionante. Devia ter o quê? Umas 10 pessoas lá, 12? Sabe o que acontece? Imposto sindical caiu 96% nos últimos 2 anos. De 3,64 bilhões foi para 128 milhões. Acabou a farra, né? Eu lembro, vereador Guilherme, quando descondenaram o ladrão, eu estava lá na verdade, não foi uma descondenação assim, direcionada ao ladrão. Foi uma descondenação genérica, mas para soltar o ladrão para ele disputar a eleição. E eu tive a honra ou a infelicidade de estar no Supremo Tribunal Federal nesse dia. E aí, saí ali do Supremo, na Praça dos Três Poderes, não tinha ninguém. As pombas voando, sabe? Não tinha ninguém comendo pão com mortadela, aquela briga. Me honra com a parte, vereadora, por favor. Me explica o que aconteceu ontem. Vereador Borgo, eu não sei de qual ato Vossa Excelência está se referindo. Eu, por exemplo, estava num pit stop solidário na Vila Falcão, comemorando com trabalhadores. Vossa Excelência fala tanto em ladrão, sabe quem é a pessoa que hoje tem a melhor definição para ladrão? Aquele que o senhor trouxe aqui na CIB, o Entraub. Ele está com um discurso muito bom sobre ladrão. Inclusive, ele está apontando todos os roubos desse ladrão aí que o senhor está falando, viu? Aliás, se eu soubesse que ele ia se tornar um cara tão lúcido, eu teria ido prestigiar aquele evento lá na CIB. Eu me arrependi de não ir. Terá outras oportunidades. Nós vamos relatar todos, da esquerda, do centrão. Não sobrará um. É João 8,32. Todos os ladrões serão desmascarados. Mas talvez seja por isso, vereador, acho que não foi estendido o convite, até porque o ladrão acho que teve que demorar, acho que 2 ou 3 horas para fazer o discurso dele, porque não chegava gente. Com o show da Daniela Mercury não ia gente. Mas, enfim, uma baita de uma demagogia, falando de inflação, falando de desemprego, mas não citam que nós estamos passando por uma guerra mundial. Não cita que nós viemos de uma pandemia onde essa turma falava, fica em casa, que a economia a gente vê depois, enquanto ia festar para a rua. Isso ninguém cita. Não citam que falava que tinha que boicotar a reforma da Previdência justamente para o presidente não ser reeleito. Essa turma que vota e que trabalha contra o povo. Essa é a verdade. Aliás, a situação ontem foi tão ridícula que o ladrão ontem ele até soltou, falando que na próxima eleição a população terá como presidente da República um candidato ou alguém melhor do que ele, já dando a entender que nem candidato o ladrão é. Mas vindo aqui, esse é um assunto geral para a população entender o que está em jogo, tá? Presidente, vereador Manuel Lozila, presidente da CEI da Educação. Na semana passada, recebemos uma comunicação anônima de que teriam alguns laudos de vistorias na Secretaria da Educação, muito importantes para a CEI, e que esses laudos não teriam sido juntados aos processos de desapropriação.
Diante a gravidade e a importância da informação, eu pedi ao vereador Locadora que me acompanhasse nessa diligência, e nós tivemos acesso a 2 laudos. Inclusive, um dos funcionários ficou até muito incomodado quando nós pedimos esse laudo. Os laudos referem-se ao prédio da Cusci Júnior, onde era o prevê objetivo, e ao prédio da Staff. O prédio da Cusci apresenta lá, dentre vários apontamentos, rachaduras, trincas nas vigas, cupim. E o prédio da Staff, vereador Júnior, líder da prefeita, me causa muita preocupação, porque no prédio da Staff é apontado no laudo de vistoria recalque na fundação e recalque no talude. Eu consultei um especialista nessa área aqui no município, e ele disse que pelas fotos, pelo laudo, não seria possível dar uma orientação com mais precisão. Porém, que dependendo do caso, dependendo da chuva, dos efeitos da natureza, que poderia cair. Eu vou acionar a Defesa Civil para ver se é o caso, se esse prédio da Staff, onde está a Secretaria da Educação, se tem risco de desmoronamento. Mas olham o prédio que tinha, pelo entendimento, pelo que nós acompanhamos, que tinha que ser comprado. Vereador Estela, tinha que ser uma escola, a escola não deu, porque tinha um posto de gasolina. Aí tinha que ser a sede da secretaria para o NAPEM, mas o NAPEM não deu porque foi para outro prédio na Zona Sul. E agora, um laudo apontando recalque, quer dizer, rebaixamento de talude e vinculado ao talude e a fundação do imóvel. Isso é grave. Já fizemos um ofício ao presidente da SEI, pedindo para oficiar a secretária da Educação, Maria do Carmo Kobayashi, primeiro para nos explicar o porquê que esses laudos não foram juntados ao processo. Porque pode impactar na avaliação no preço dos imóveis. Suprimir. Eu vou até fazer um alerta aqui aos servidores que talvez queiram vir aqui de novo na SEI ou conversar com a gente, porque às vezes depois do depoimento lembra de alguma coisa que seja importante. Mas suprimir informação em documento público pelo qual deveria constar, dá uma olhadinha ali no Código Penal que deve ter alguma coisa nesse sentido, tá? Vereador. Pois não, por favor, presidente. Só para dizer que eu recebi o ofício, já despachei, está deferido e estou pedindo ao Augusto que façam os ofícios, Obrigado, vereador. Vereador Manuel Lozila, presidente, ilustre presidente da SEI da Educação. Quarta-feira também teremos uma reunião com o presidente do DAI. No final do ano ele esteve aqui nessa casa dizendo que na segunda quinzena de janeiro iria começar a retirada das algas e o desassoreamento da lagoa de captação no Batalha. E que só poderia fazer isso naquele momento porque seria o período das chuvas. Só que tem uma música que fala assim: são as águas de março fechando o verão. O período de chuva já passou. E agora não vai dar para fazer esse trabalho. Vamos esperar o quê? Período de chuvas do próximo ano? Ou a população voltar a ficar sem água? Então nós vamos trazer aqui o Saraiva, nós vamos colocar o vídeo aqui para lembrá-lo. Vamos iniciar, já estou avisando, começar a reunião com o videozinho. Lembrando do que foi prometido. E aí vamos dar a oportunidade, parece que tem um laudo lá, nós vamos querer entender. Tem um assunto também importante, que eu vou deixar para conversar mais na explicação pessoal, que há uma possibilidade de economia de 30% na energia que o DAI gasta no município. Aproximadamente 7 milhões de reais que poderia estar sendo economizado, mas infelizmente parece que o DAI, aí eu não atribuo só a esta gestão, as outras também, não deu espaço para essa alternativa, que é o mercado livre de energia,
onde pode ocorrer redução de 20% a 30% de economia, num gasto de 3 milhões de reais acho que por mês. Enfim, daria uma redução de quase 7 milhões de reais se fosse adotado esse mercado. Muito obrigado e peço uma inscrição na explicação pessoal.